dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor sustenta eu e você, sustentou Davi, vai sustentar todo mundo aqui nessa igreja. Amém. Mas Davi estava no meio de uma grande luta, no meio de uma grande prova. Ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão estava se levantando contra Davi, contra o trono de Davi. Ele queria o lugar de Davi. Aqui Davi estava numa grande luta, numa grande prova. Aqui Davi já tinha matado o urso e o leão. Aqui Davi já tinha matado o gigante. Aqui Davi já estava sentado no trono. Ele estava sentado no lugar que Deus queria, na cadeira que Deus queria. A unção de Deus já era sobre Davi, a mão do Senhor já estava sobre Davi. Mas Deus não privou Davi daquela luta e daquela prova que ele estava passando aqui no Salmos 3, igreja. Aqui Davi estava numa luta constante contra o seu próprio filho, contra aquele que ele gerou, aquele que era o filho dele. Ninguém quer lutar contra os filhos, ninguém quer lutar contra a esposa, ninguém quer lutar contra o marido, mas Davi, ele estava ali numa luta, uma batalha até com ele mesmo, porque lutar contra as pessoas da nossa família é muito difícil, igreja. E aqui Davi estava passando por isso, mas Davi, ele vai clamar ao Senhor, ele vai falar com o Senhor e ele faz: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, dá glórias a Deus. Os seus inimigos estivessem multiplicando, se todos os demônios estivessem levantando contra você, se todo mundo está falando mal de você, se todo mundo está te criticando, isso é só uma prova de que você está no trono certo, você está no lugar certo, você está na cadeira certa, você está no lugar que Deus te colocou. Quando você está fazendo o que Deus te mandou, quando você está sentado no lugar que Deus quer para você, quando você está dentro dos planos e projetos de Deus, todos os demônios começam a se levantar contra você, todas as lutas começam a vir sobre você, todo mundo começa a se levantar contra você, assim como se levantou contra Davi. A verdade é que Deus tem chamado para todos, Deus tem chamado para pastor, para pregador, para obreiro, mas a gente não se prepara para a luta, igreja. A gente só quer os aplausos, a gente só quer o sucesso, a gente só quer a alegria. E Davi não estava preparado para aquela luta, não estava preparado para aquela batalha. Ele lutou contra o urso e contra o leão e contra o gigante, mas contra o seu filho ele não estava preparado. E Davi começa a falar com Deus, ele começa a falar com o Senhor: Senhor, os meus adversários têm se multiplicado, têm crescido muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para mim. Ou seja, a salvação de Davi já estava colocando em pauta. A salvação, muitos olhavam para Davi, olha para mim, para você, a sua luta é grande, a sua prova é grande, e olha para você e pensa que nunca mais você vai se recuperar, nunca mais você vai se levantar, nunca mais você vai querer saber de ser ungido por Deus. Muitos olham para você e pensam isso. Se você pudesse, você pedia para o pastor arrancar a unção da sua cabeça. Se você pudesse, depois dessa luta, depois dessa prova, você dizia: arranca essa consagração da minha cabeça que eu não quero mais. Por quê? Porque você, depois de ungido, está numa grande luta, uma grande prova. Davi, quando foi ungido ao rei, ele voltou para o passo, mas quando ele já estava no trono, todos se levantavam contra Davi, inclusive o seu filho. E assim, mas Davi vai falar com Deus: não tem oração que não pare a mão dos teus inimigos. Você que ora, você que clama ao Senhor, não tem demônio tão poderoso que Deus não possa apredeixar, que Deus não possa acabar, que Deus não possa amarrar. Não tem filho tão rebelde que Deus não possa salvar. Não tem guerra que você não possa vencer com a oração, porque Deus tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em ouvir você falar com Ele. Davi estava falando com o Senhor: porém tu, Senhor, és o escudo para mim. É Deus que se coloca na minha e na sua frente, é Deus que te defende, é Deus que te guarda, é Deus que te protege.